pegando essa base do que a gente falou agora, eu queria fazer uma segunda pergunta para a Paula, né? Óbvio, eu tenho colegas conhecidos, né, que mudaram para os Estados Unidos e eles ocuparam cargos como gerência, diretoria. E eu lembro que eles tinham uns cursos assim de perder sotaque, uns cursos super avançados do idioma inglês, para evitar que fossem vistos como estrangeiros em algumas empresas e tal, porque não pegava bem aquela história de você estar roubando meu emprego aqui, coisas do tipo. Então tem um nível de perfeição muito bom. Acho que quando você mora fora, você, né, aperfeiçoa a pronúncia, enfim. Mas eu ouço muita gente falar assim, eu tenho inglês técnico. Eu não sei nem se isso é uma classificação formal, enfim. Uma coisa é você ser básico, intermediário, avançado, fluente, aquela coisa toda. O que é esse inglês técnico? Você consegue explicar pra gente, Paulo? O inglês técnico, em outros termos, ele é o que a gente chama de inglês instrumental, que seria basicamente assim, é o arroz com feijão que você precisa para executar tarefas. Então, ele é o essencial para você ser um bom executor. Então, você consegue ler instruções, se você vê uma coisa no GitHub, você consegue entender, ou que seja assim, um comentário num código, as funções, você consegue entender assim, por que são chamadas de jeito Y ou Z. Então, o inglês técnico, ele é muito mais assim, algumas pessoas usam desse jeito, né? Então, a pessoa tem várias lacunas gramaticais, mas ela tem um léxico, né? Ela tem um vocabulário muito extenso na área dela, e ela consegue interpretar muito bem o contexto e navegar naquilo, sem necessariamente fazer o uso mais correto da língua, da base da língua. Então, inglês técnico, muitas pessoas, quando falam que tem, eu me viro porque eu tenho técnico, assim, muitas falam isso. Que não é ruim, dependendo da posição que você tá. Assim, aqui, principalmente para empresas que são no Brasil, eu já participei de processo seletivo entrevistando em inglês pessoas para analista financeiro da empresa que eu estava. E eles falam para mim, olha, até uma dica aí, pessoal, a gente coloca inglês só para filtrar currículo, porque não vai usar. E tem muita empresa aqui no Brasil que faz isso. E aí, se você sabe o básico para mandar um e-mail, na eventualidade de um cliente saber, para eles está tudo bem. Né? Então, muitas vezes o inglês técnico é isso, né? Mas é sempre essa coisa assim, é muito mais voltado para o vocabulário do seu contexto do que para um uso abrangente. Então, você vai poder entender uma instrução de como colocar o botão em tal lugar no seu aplicativo, lá no Reactive Native, mas você não vai saber comprar um band-aid na farmácia. Né? Então, assim, então, seria mais ou menos isso. Oi, gostou desse corte? Então te aconselho a seguir o perfil, que tem muito mais conteúdo, e também te convido a continuar o episódio completo na íntegra.